Primeiramente, bom dia, professora Raquel. Eu venho por meio deste apresentar o trabalho do meu grupo, no qual o tema apresenta as fases da gravidez. Bom, primeiro de tudo, entra a fecundação, que é onde começa todos esses estágios. A fecundação não é nada mais, nada menos que o ato de fecundar, de tornar fecundo, a reprodução, que é quando um humano do sexo masculino e um humano do sexo feminino fazem a cópula, o ato sexual, quando o homem ejacula dentro do canal vaginal feminino. Bom, logo após isso, começa o processo de fertilização, que é quando os espermatozoides encontram-se com o óvulo na trompa do útero feminino. É um processo que leva cerca de 24 horas. Logo após a fertilização, começa a clivagem. No final dessa semana, as células do zigoto se multiplicam, enquanto ele caminha pela trompa, dando origem a uma minúscula estrutura, cerca de 0,2 milímetros de diâmetro, 5 vezes menor que a cabeça de um alfinete, denominada blastocisto. Aí, logo após isso, vem o primeiro estágio da evolução do embrião, formado por uma esfera cheia de células, a mórula, na qual, logo após a clivagem se dividir em várias e várias células, se forma a mórula. Logo após a mórula, vem o blastocisto, que é uma esfera oca de células embrionárias, conhecida como blastômeros, em torno de uma cavidade interna cheia de fluido chamado blastocele. É o nome dado ao segundo estágio de desenvolvimento do embrião animal em embriologia, logo após a mórula. Por volta do sexto dia, o blastocisto adere ao epitélio endometrial, no qual recebe o nome de nidação, que é quando o embrião como eu posso explicar? Ele se implanta no útero feminino e ele fica. Logo após isso, ocorre a gastrulação, que é o nome do processo pelo qual ocorre uma invaginação dos tecidos do embrião, uma dobra, formando os folhetos embrionários. Em humanos, a gastrulação dá origem a um disco embrionário com 3 folhetos germinativos, a endoderma, a mesoderma e a ectoderma, sendo caracterizados como triblásticos. Logo após, vem a neurula. É o estágio de desenvolvimento do embrião em que se pode verificar na sua superfície dorsal estruturas semelhantes a lábios, conhecidos como dobras neurais. Internamente, há uma estrutura derivada de dobras neurais, ou tubo neural. Portanto, com origem ectodérmica, a notocorda e as cavidades do celoma, ambos de origem mesodérmica, e o arquêntero, de origem endodérmica. O processo de formação dessas estruturas é conhecido como neurulação, que é basicamente quando se forma o sistema neural do embrião. Após isso, ele começa a ter sentidos, começar a piscar os olhos. Logo após isso, estamos na metade do caminho da gestação do bebê, que é quando ele dorme e acorda como se fosse um recém-nascido. Os cabelos do couro cabeludo começam a se formar, a cabeça, as fases do crescimento rápido começam a reduzir. Os cílios e o couro cabeludo tornam-se mais visíveis e o feto pisca mais frequentemente. O laguno cobre completamente o corpo, embora seja mais concentrado em torno da cabeça, pescoço e face. Nessa imagem a gente pode observar aí o desenvolvimento do feto. O óvulo fertilizado até o feto de 20 semanas. Lembrando que para um bebê nascer é cerca de 36 semanas. Bom, olha aí o óvulo fertilizado, o estágio de 2 células, as 4 células, 8, 16 células, até ser formado o blastocisto. O feto de 4 semanas, um feto de 10 semanas, um feto de 16 semanas e um feto de 20 semanas. Praticamente a metade da gestação de um bebê, que ele nasce em 36 semanas, como eu havia dito.